Lula, o senhor dos discursos, o animal político, tem cometido muitas gafes e falas dantescas, monstruosas. Notadamente, aquela vez em que ele falou sobre agressão à mulher. Nesse assunto, ele falou que se o agressor for corintiano, a gravidade da agressão é menor. Foi uma das falas que ele teve. Ele voltou a gerar polêmica agora, nesses dias atrás, quando foi falar de um acontecimento lá em 2004. A gente vai conversar sobre essa fala do Lula e ver pelo menos dois problemas muito grandes na fala dele. Mas antes eu quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, temos novidades no canal para quem já está por aí. Depois vocês comentem se vocês já conseguiram identificar qual que é a novidade do canal, vocês já estão inscritos. Você que chegou aí porque o YouTube te mostrou o vídeo, seja muito bem-vindo, a casa é de vocês. Convido vocês a curtir os vídeos, a comentar, a se inscrever no canal. E a gente tem agora a opção aqui embaixo para você virar membro, caso você tenha interesse, tenha vontade ou desejo de contribuir para a melhoria de qualidade do nosso trabalho. Vamos ao tema então. Numa fala de Lula que aconteceu em Sorocaba, ele disse que há tempos atrás, com o antigo ministro da Agricultura que ele tinha, e esse ministro da Agricultura ia fazer uma fala na Europa, ele viu um material de marketing que estava sendo selecionado para esse ministro ir até lá. De um lado, uma moça com bochechas rosadas, pele branca, e de um outro lado, um homem negro, alto e desdentado. O Lula protestou. O Lula protestou e falou assim: não é essa imagem que a gente quer passar para o exterior. Tira esse homem desdentado que está aí, bota um homem com dente normal. O Lula, ele deu essa orientação e diz ele que, ao ver essa peça de marketing, ele criou o programa Brasil Sorridente lá em 2004. Essa fala tem muitos problemas. Mas eu vou me ater aqui em dois problemas que a gente pode verificar. Primeiro problema, um pouco mais, vamos dizer assim, técnico. Peraí, o Lula criou um programa baseado em uma peça de marketing. Tudo bem que aquela peça tinha um determinado estereótipo, ok. Mas espera lá, ele cria uma política pública baseada em uma peça de marketing? Foi isso o que ele afirmou. É isso o que ele afirmou. Qual é o estudo, qual é a análise que o Lula e que o ministeriado dele fez para desenvolver o programa, além dessa peça de marketing que ele faz alusão? Isso ele não se expressa. O Lula tem que entender que o mesmo discurso que ele fazia em 2004 não cola mais agora nos nossos tempos. Eu quis lacrar falando isso, eu vi, mandei fazer, eu quis lacrar. Para fazer investimento em política pública, precisa de análise técnica. Quais foram os números, os indicadores que o Lula teve acesso e que contribuíram, não só para ele, não é eu mandei fazer, não é assim que funciona. Como é que você mandou fazer? Sobre quais condições, sobre quais critérios? Então não adianta só que viu aquela peça de marketing e aí decidiu fazer. Tá jogando dinheiro público fora? E qual foi o retorno disso para a população brasileira? Então não adianta falar dessa maneira, ele só está ali criando um outro estereótipo, que eu faço aquilo que me dá na telha, é feito de qualquer jeito. E vamos ao segundo ponto complicador. O Lula está falando de uma coisa de 2004, não foi uma correção que ele fez numa imagem anteontem, pelo que ele disse, deu a entender no vídeo e depois nas informações que vieram. Naquele tempo, o homem desdentado era o homem desdentado brasileiro. O homem desdentado não era uma peça de marketing. O homem desdentado era a realidade social brasileira, que ele precisa analisar com critério e com técnica. Então a maneira como ele se refere a essa experiência de 2004 é, para mim, sim, uma obra, uma peça racista. Primeiro, se a gente for levar em consideração os teóricos contemporâneos que falam sobre racismo, a gente vai ver que racismo é uma ideia estrutural. Ou seja, todos nós, de alguma forma, nós estamos circunscritos ao racismo. Nós praticamos o racismo diariamente. Nós somos racistas, ou podemos estar racistas e precisamos assumir o racismo. Essa é a linha teórica
que uma vasta linha profissional tem defendido, e eu vejo racionalidade nisso. Então, nesse ponto, a gente encontra racismo em todas as categorias, em todos os grupos. Inclusive, no Lula, não adianta a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, fazer uma nota explicando para não se descontextualizar. Ou seja, a ministra Aniele, o Lula então não pode ser racista? O Lula não pode ser racista? O Lula ele é perfeito? É isso que a gente quer entender aqui. E a maneira como o Lula se refere àquele homem da realidade social concreta do país é aquilo. Ótimo! Se a política pública do Brasil Sorridente 2004 produziu efeitos hoje, isso descaracteriza, isso aí trabalha, educa, é um instrumento pedagógico para a gente se livrar desse estereótipo. Mas ele identificar isso lá atrás e mostrar dessa maneira, o Lula está estereotipando uma situação que aconteceu no passado, sim. O homem e a mulher brasileira não são, na verdade, peças de marketing. É a realidade concreta da população. E o Lula quis vender, para variar, um país que não existe. A gente viu há pouco tempo o Lula fazendo uma foto na periferia de São Paulo, sem saneamento básico, com aquelas casas no tijolo, em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza. Lula, você teve tempo para arrumar isso, né, cara? E você não arrumou, né? Mas voltando ao nosso foco, o negro com problema dentário estava naquela imagem que Lula identificou. E Lula do nada fala, vamos tirar a imagem dele e colocar a imagem de alguém com dentes melhores. Percebem? O Lula inferiorizou aquele homem negro com as suas características dentais. Há um movimento de inferiorização inequívoco. O que o Lula podia fazer? Mantém o cara. Só que também eu vou fazer um programa, o Brasil Sorridente 2004. Esse cara que tá aí vai ser meu garoto propaganda para mostrar que deu certo, pelo menos com ele, né? Porque o Lula ele faz a coisa tão individualizante que a gente não sabe qual que é eficiência, a gama de eficiência do programa que ele desenvolveu lá em 2004. Então o Lula claramente inferiorizou uma pessoa. As pessoas não são apenas peças de marketing, Lula. As pessoas são usuárias das políticas públicas que vocês desenvolvem e fazem parecer que é um favor que vocês estão fazendo para a população brasileira, quando não é favor. É um direito que vocês estão fazendo para a população brasileira. Percebeu que precisava de um Brasil sorridente? Ótimo! Não é um favor que você faz, não. É um direito que você está assegurando, um direito à saúde, nesse caso a saúde bucal. É preciso que o Lula pare de fazer esse tipo de conotação e ele não vai parar. Porque Lula hoje não é mais uma representação daquilo que todo mundo gostaria que ele seja. O quê? Aquele líder socialista, aquele líder que está ali na praça com o trabalhador, que está andando na rua com o trabalhador. Não. Lula hoje é alguém profundamente sectarista. Lula hoje é uma pessoa profundamente direitista e que centraliza a sua política em marketing, não necessariamente em necessidades. O que nós estamos vendo de categorias que estão afirmando que conversaram com Lula sobre necessidades, afirmaram pactos com Lula e Lula não cumpriu o pacto, não está escrito. Então, Lula precisa se fazer entender. O que ele faz enquanto presidente da República é assegurar, dentro das possibilidades do país, possibilidades econômicas do país, que ele também está dando aí uma colher de chá para todo o empresariado que deveria contribuir mais com esse país, ao invés de pedir mais impostos da classe média e baixa, ao invés de tirar dinheiro da classe média e baixa, Lula precisa, de acordo com as condições do país, assegurar direitos. E direitos não são favores. Vamos fazer esse mantra, gente? Direito não é favor. Direito não é assistencialismo. E, pelo amor de Deus, é necessário que os políticos, eu não acredito que eu vou dizer isso, é necessário que os políticos que estão na esquerda e centro-esquerda, eles possam se lembrar que direito não é favor. Direito não é assistencialismo. A esquerda precisa entender de uma vez, ou de novo, infelizmente,
isso. Se o cara ele estava desdentado, continuasse na peça parqueteira. É a realidade social do país. E utiliza esse mesmo cara no futuro, como se a política fosse individual, a recuperação desse cara. Será que ele recuperou, né, a saúde bucal dele? A gente não sabe disso. Nem sabe se o programa chegou nele. Então, era isso que a gente queria trazer aqui. Esses dois problemas principais que o Lula está colocando dentro dessa fala dele. Existe um componente de falta de técnica para desenvolver o programa e existe um componente estereotipado de inferiorizar aquela pessoa naquele momento. E existe esse terceiro componente. Esse terceiro componente é política pública é direito, não é assistencialismo, não é favor. É isso que a gente queria trazer hoje nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.